Olá, sejam bem-vindos e hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma experiência que eu tive fazendo inovação. Essa experiência aconteceu quando nós estávamos fazendo uma mudança de frasco para o invase de shampoos. Antigamente, nós tínhamos frascos cilíndricos e o modelo foi alterado para um frasco em formato oval. Isso levou à necessidade de se alterar um ferramental que a gente tinha na concepção macho e fêmea, por onde passava o plástico que ia depois para o molde, recebia o sopro e saía então o frasco pronto. Tradicionalmente, o que deveria ser alterado para fazer o formato oval do frasco era a parte do ferramental que a gente chamava de fêmea. Por quê? Porque ali a gente conseguia com facilidade acertar o posicionamento para que a distribuição de material naquele formato oval se desse por igual. Acontece que o material que a gente estava utilizando, ele era muito viscoso. E aí, então, quando você fazia essa alteração do formato nessa ferramenta fêmea, o frasco saía com o gargalo também ovalizado. E não se estava conseguindo fazer com que diminuísse a ovalização do gargalo por conta desse material que era mais viscoso. Vários testes foram feitos, várias tentativas foram feitas e não se conseguia melhorar essa ovalização do gargalo. Foi bem no meu início lá na fábrica, e então eu comecei a questionar por que a gente tinha que fazer a ovalização da parte fêmea e não tentava fazer a ovalização na parte macho. Por quê? A parte macho, ela tinha um movimento na máquina que podia ser utilizado para evitar a ovalização quando chegasse na região do gargalo. Na hora, essa ideia foi rechaçada. Por quê? Todo mundo acreditava que isso daria problema na hora de ajustar o posicionamento dessa peça macho, porque ele era feito por meio de um parafuso e esse parafuso não dava uma posição correta sempre no mesmo lugar, ou seja, não conseguiria posicionar essa ferramenta para sempre dar a mesma distribuição de material pelo frasco. Mas mesmo assim, eu insisti e acabei eu mesmo fazendo a alteração em uma pecinha dessas, na peça macho, para a gente experimentar e fazer o teste. Foi feito tudo com muito cuidado, com muito detalhe no ajuste, de tal forma que a gente conseguiu tirar o primeiro frasco com uma boa distribuição de material e com uma redução da ovalização do gargalo bastante considerável com o que a gente tinha antes. Mas as críticas continuavam, porque o pessoal falava, tudo bem, a gente fez, ajeitou, mas durante a produção isso vai sair de posição e a gente vai acabar perdendo tempo em ficar regulando novamente e nós vamos correr risco de ter frascos com problemas de distribuição de material, tirando qualidade e aumentando o nosso refúgio. Vocês acham que eles estavam errados? Não, eles não estavam errados, afinal de contas eles tinham toda uma experiência, uma bagagem de que aquilo aconteceria naturalmente se fosse mantido aquela maneira que estava sendo trabalhada com essa pecinha macho que eu estou falando. Então eu tinha que pensar em algo que eliminasse esse problema de perder a regulagem durante o processo de fabricação, ou seja, na rotina da fabricação. Então o desafio não era mais eu fazer o ajuste na ferramenta, mas sim a garantia que a posição da ferramenta se mantivesse durante a produção. E eu não fui buscar isso sozinho, não, foi conversando com eles mesmos como que eles faziam para ajustar no início da produção essa ferramenta e como que eles faziam para repor a posição caso ela tivesse saído do lugar. A partir do que eles me falaram, eu fui pensando em uma forma de travar aquele parafuso numa posição e que a gente tivesse uma visualização dessa posição, porque se eu percebesse durante o processo que estava saindo da posição, era possível, antes de ter problema, parar a máquina e rapidamente voltar à posição e conseguir manter a qualidade do frasco. A gente conseguiu isso de uma hora para outra?
Claro que não. Nós fomos fazendo testes, fomos adaptando o parafuso que prendia essa peça, de tal forma que a gente conseguiu posicionar esse parafuso que prendia essa ferramenta macho com uma tolerância que ainda poderia me garantir a qualidade do frasco e, não esquecendo, com muito menos ovalização do gargalo. Na verdade, a ovalização do gargalo praticamente sumiu, ficando dentro da tolerância que era exigido pela especificação do frasco. Foi uma inovação? Sim, foi uma inovação. Uma inovação barata, fácil até de fazer, mas que trouxe um benefício para o processo produtivo muito grande, economizando e garantindo a qualidade que se desejava, tanto para o formato do frasco, assim como para garantir que não haveria ovalização do gargalo. Então, o que a gente tem de aprendizado nessa experiência de inovação que eu estou contando para vocês? Primeiro, a gente se prender apenas à maneira como a gente conhece, como a gente trabalha, pode bloquear insights novos. Outra coisa importante é experimentar. É importante fazer algo novo e experimentar. Porque se eu ficasse com a ideia guardada para mim e não insistisse em testar, a gente nunca ia saber se aquilo ia dar certo ou não. Outra coisa importante, aí eu não estou falando nem de mim, estou falando deles, dos outros. A abertura para que o outro experimentasse. Se eles me bloqueassem, se eles não deixassem eu fazer aquele teste, a gente também nunca ia saber se ia dar certo. E também, uma ideia apenas, ela é pouco para a gente chegar na inovação de fato. A gente foi aprimorando, foi compartilhando ideias, conhecimentos, experimentando e com esse aprimoramento a gente chegou de fato àquilo que interessava, que era aquela inovação no ferramental que até então não era possível porque não se pensava em alterar uma parte da ferramenta, mas sim a outra que era de costume. Tá vendo que interessante? É possível a gente inovar quebrando paradigmas para que a gente possa então ter coisas novas, otimizar, no caso, processos que tragam benefícios para todos os envolvidos ali naquela operação. Foi interessante, não é verdade? Então, deixa aí o seu comentário para a gente compartilhar então nossos conhecimentos e no próximo vídeo eu conto mais uma experiência que eu tive com inovação para a gente também comentar e aprender um pouquinho mais sobre a inovação. Até lá então, um abraço!